Olá, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente está aqui lançando o nosso canal de entrevistas, né? O Wine and Thinking. A gente já vai se apresentar um pouquinho mais. Vamos só dar uns 2 minutinhos aí para a turma ir chegando e abrindo o vinho, tá? Sil, dá boa noite para a turma. Boa noite, pessoal. Eu pensei da gente pegar a nossa tacinha aqui, Luna, e fazer um Com brinde. certeza. Boa noite, turma. Finalzinho da semana, já dá para a gente começar a encarar. Sejam bem-vindos a esse bate-papo, né, Luna? Com certeza, com Vai ser bom. certeza. É quase um sextou, né? Aqui para mim daqui a pouco. É verdade. Silvia está em Portugal e eu estou no Rio, pessoal. Então, daqui a pouco a gente já vou sextar já. Pouco tempo, em pouco tempo. Olha aí, quem tá aí? Ah, Bruninha, seja muito bem-vinda. Bruninha. Obrigada, Bruna. Todo mundo que tá aqui. Pessoal, vamos aos poucos, então, apresentando para vocês quem que é Sprint Criativo, né? E o que é esse tal de Wine and Thinking. Olá, Vera, seja bem-vinda. Bom, pessoal, a Sprint Criativo, ela é uma iniciativa que ela surgiu no meio da pandemia, tá? Silvia e eu, além de sócias, somos amigas. A gente se conheceu trabalhando na Globo, com um interesse em comum, com pesquisa. E isso traz uma coisa muito peculiar. As duas tinham um interesse muito forte em entender as pessoas, entender o consumidor, cada uma com seu foco, mas sempre com um olhar para o todo, para o conhecimento. Né? Então, a paixão pelo conhecimento sempre foi algo que a gente trocou bastante. E daí surge a Sprint Criativo de uma forma para que a gente possa mostrar para as pessoas, qualquer pessoa, que a inovação ela parte muito mais de um comportamento e de uma forma de pensar do que, por exemplo, de uma área específica ou de núcleos específicos de alguma empresa, ou ela não, a criatividade e a inovação, elas são características de pessoas criativas, inovadoras. E o que a gente quer mostrar com esse novo canal, né, com essas entrevistas que a gente está começando hoje, é que inovar é possível para qualquer pessoa, não importa o que essa pessoa faça. Tá? Então, hoje a gente vai começar com um tema que é muito especial, com uma pessoa que é muito especial, que já vocês vão saber quem é, que a Silvia vai apresentar. E eu quero falar um pouquinho da Sprint para vocês. A Sprint Criativo, ela tem justamente esse propósito de transformar o mundo através da inovação, mostrar que a inovação é possível. Então, para quem não conhece o nosso site, ele fica aí embaixo, né? sprintcriativo.com. E todas as quintas-feiras, a partir de hoje, a gente tem esse encontro aqui. Reserva sua tacinha para beber com a gente. A ideia aqui é que isso possa ser um encontro absolutamente informal e divertido, mais do que qualquer coisa. Antes da pandemia, teve uma iniciativa, talvez uns 4 anos atrás, que às quintas-feiras eu fazia encontros na minha casa, era presencial e tinha vinho, era um grupo muito reduzido, naturalmente, mas tinha de tudo, tinha designer, tinha filósofo, tinha pessoas de administração, da psicologia, e a gente trabalhou por quase um ano, foi muito rico, então aqui o que vocês podem esperar é networking, isso realmente nunca fez mal a ninguém. Quem não gosta de ampliar a rede, né? Ampliar a rede é bom para todo mundo. Então, podem esperar networking, conhecimento, trocas, risos, por que não? E conhecimento, né? Então, de repente, até um vinho novo você vai descobrir. Agora eu passo a palavra para a minha amiga e sócia Silvia, e é isso. Luna, obrigada aí pelas palavras. A gente está ali no dia a dia, né? Mas a gente
É bom ouvir isso, primeiro valor que a gente tem, né? A gente respeita muito essa amizade que a gente tem, que a gente construiu e vem construindo. Então, muito obrigada. Bom, pessoal, assim, é uma iniciativa nova. Acho que para mim, para a Luna, é um desafio a gente estar aqui. Mas agradeço vocês pelo apoio. Estou vendo aqui as mensagens muito bonitinhas do chat. E o tema que a gente escolheu, né, para esse primeiro encontro do Wine Think, foi o Lifelong Learning, né, que é traduzindo aí, a tradução livre do inglês, é o aprendizado ao longo da vida. Né? Então, é um conceito que preconiza a educação continuada, né, ou seja, os estudos devem ser permanentes e não apenas em um período, né, de um curto período de tempo. Né? A educação formal, que a gente conhece, como a graduação, né, os MBAs, enfim, os mestrados, doutorados que a gente, né, se enfia, vai fazendo, né, ele é apenas uma parte deste processo, né, super importante, mas é uma parte desse processo, né. Esse conceito de aprendizado ao longo da vida, ele, na verdade, começou a se tornar realidade nos últimos 10 anos, né, mas é um tema, né, que vem sendo, que está em pauta, né, que é antigo, desde a década de 60, desde a década de 70, esse termo existe, né? Esse conceito de lifelong learning, ele existe. Na década de 70, inclusive, a Comissão de Comunidades Europeias elaborou um memorando sobre aprendizagem contínua, né? Já mais para frente, ao longo, né, dos anos 70 até os anos 2000, a Unesco fez 2 conferências, né, sobre essa temática, né, mas a gente não viu, né, não foi visto nenhum resultado prático sobre o lifelong learning, né, mas por que, né, agora, nos últimos anos, eu vou dizer assim, 3 ou 4 anos, isso se tornou tão relevante, isso está em evidência? Porque a gente está vivendo aí a 4ª revolução industrial, onde a transformação digital, ela tem aí sido pauta em todas as empresas e também na sociedade, né? A gente tem também a revolução do conhecimento, esse excesso de informação, esse monte de site, livro, tudo, né? Todos os lugares a gente é bombardeado de informação, né? Como que a gente vai escolher isso? Né? Cadê a curadoria? A gente vai falar sobre isso já já. E, assim, principalmente, né, gente, acho que já falamos muito, com certeza vocês já ouviram, assim, o mundo não é mais linear, né? O mundo não é mais local, né? A gente está no mundo complexo, no mundo global, né? E isso vem se tornando, traz muita mudança, não só no mercado de trabalho, né? Não só no trabalho que é a nossa forma de subsistência, mas também a nossa forma de interagir, né, com o mundo, né, a sociedade, etc. Quando você imaginar, por exemplo, que uma pessoa hoje, né, naquela época, desculpa, antigamente, 70 anos, iria estar no mercado de trabalho tão atuante. Não, a gente tinha, né, nós tínhamos uma direção, né, a gente se formava, trabalhava e se aposentava, então, acabou isso, né, então, além do mercado de trabalho, essa pessoa de 70 anos, enfim, ela precisa também interagir com a sociedade. Acrescento ainda, claro, o contexto de pandemia, que acelerou demais, né, essa questão tecnológica, então a gente precisa. A ONU, né, priorizou na Agenda de Desenvolvimento Sustentável, em 2030, um reconhecimento, né, de uma titulação para o Lifelong Learning e o envolvimento dos governos com projetos dessa temática. E, claro, depois de tudo isso, não menos importante, eu e Luna, né, como Sprint Criativo, a gente vive diariamente o Lifelong Learning, né, através de nossas experiências, das nossas viagens e etc. Mas por que isso? Porque a gente valoriza muito o aprendizado contínuo. Então, não dá para ter, não dá para, né, exigir esse aprendizado contínuo se a gente não estiver aprendendo toda a vida, sempre, né? Bom, e para falar sobre esse tema, né, a gente convidou a Fabiana Macieira, a Fabi, que é a nossa Lifelong Learning raiz. Eu coloquei isso, porque ela é a nossa Lifelong raiz. Eu conheci, né, enfim, Fabi, na pós-graduação da UFRJ, no curso de MBKM, de Gestão de Conhecimento e Inovação Empresarial. Então, né, tem tudo a ver com o nosso papo aqui.
E a Fabi, ela é mãe de pet como eu, Sim. Né? E também ela é uma pessoa sempre disponível para trocar, sempre disponível para nos ajudar. Ela é disseminadora do conhecimento, ela tem todos os livros que você pensar, ela tem. A gente vai conversando com ela, ela vai pegando os livros. Aqui, olha as minhas anotações. Então, eu vou deixar ela se apresentar, porque senão eu passaria aqui muito tempo. Obrigada, Fabi, por estar aqui conosco hoje, nessa estreia. E eu já vou emendar aqui a minha primeira pergunta para você, né? O que é o Lifelong Learning para você? Primeiro, agradecer vocês duas, né, Luna e Silvia. A gente se conheceu num bench, né, nós três conversando, né, a Luna, a Silvia já conhecia, a Luna conheci num bench, a gente conversando, né. Eu não vi o nascimento, né, eu acompanhei o nascimento do Sprint Criativo, não estava tão de perto, mas eu vi as publicações da Luna, vi as publicações da Silvia, né, sou mãe de pet mesmo, cinco pets aqui em casa. Estou aqui, né, o Sprint Criativo me obriga a beber, né, então, como é uma coisa descontraída, eu estou bem descontraída, tá, gente? Uma quinta-feira, né, Fabi? Uma quinta-feira, Fabi, parece que não vamos trabalhar amanhã, né? E, eu fiquei envergonhada, né, porque não tantos elogios, mas eu acho que, assim, já respondendo um pouquinho da tua pergunta, vou começar pelo final, eu ia falar isso no final só, né, lifelong learning na minha vida, né, particularmente, eu acho que cada um vai ter uma experiência, né, de como tem esse aprendizado contínuo, seja porque é natural ou porque quer aprender. No meu caso é natural, porque eu gosto, eu vivo lifelong learning desde sempre, né, só para fazer um backup muito rapidamente, né, porque não é sobre mim, é sobre o assunto que a gente vai falar, né. Eu sou formada em Direito, toda vez que eu falo isso, todo mundo, você é formada em Direito? Sim, eu sou formada em Direito, eu tinha carteirinha da OAB, tá, gente, cancelei, mas eu tinha carteirinha da OAB, sou formada em Direito, não me realizei com Direito, né, porque eu acho que eu sempre tive uma veia um pouco criativa, eu queria muito ter trabalhado com comunicação, publicidade, mas enfim, né, eu fui para Direito. Depois eu comecei a dar aula, porque eu me interessava muito por ensino e aprendizagem, mas não sabia de onde, eu gostava de dar aula, então eu dei aula de inglês em escola, em cursinho, por muitos anos. Vim para o Rio de Janeiro, né, eu sou de Aracaju, vim para o Rio de Janeiro em 2007 e me vi com um desafio, né, o mundo estava mudando e eu não tinha ninguém aqui no Rio. O que é que eu resolvi fazer? Voltei para a academia, no caso, para a universidade. Fiz mestrado em Linguística Aplicada, por isso que eu estou falando que a minha vida não é linear, né? Fiz mestrado em Linguística Aplicada porque queria muito entender como funcionava o design instrucional, cursos online, que em 2007 estava começando ali, ninguém muito acreditava. Por causa dessa pesquisa, acabei me especializando em desenho instrucional, né, o que hoje a gente chama de desenho de aprendizagem, né, e aí comecei o meu networking, que também faz parte do lifelong learning, né, prestei serviço para algumas grandes empresas, sempre trabalhando, ajudando, na verdade, né, na parte de gestão do conhecimento, criação de conteúdo. Entrei no MBKM de gestão do conhecimento e inteligência empresarial, conheci a Silvia, no meio desse caminho resolvi fazer também pequenos cursos, né, então, para vocês verem, eu vou me apaixonando e desapaixonando pelo conhecimento, fiz até curso de R, né, que é quero agora saber sobre People Analytics, porque eu me interessava sobre os resultados daquilo, né, de 2007 para cá, eu comecei muito na área de treinamento e desenvolvimento, não sabia que era isso em 2007, acabei encaminhando minha vida profissional para esse lado do treinamento e desenvolvimento, mesmo não tendo um sentimento real do que era aquilo no início, né, e de uns tempos para cá me interessei por People Analytics, porque eu achava que eu tinha que entender sobre resultados, sobre transferência de conhecimento. Descobri que eu não preciso saber, eu preciso de uma pessoa muito boa, que saiba R, que saiba programação para trabalhar comigo, né? E hoje, né, como as meninas já sabem, hoje eu estou como especialista de treinamento e desenvolvimento no Nubank, né, mas agora pensando em coisas mais inovadoras. Então, voltando para a pergunta, voltando para a pergunta da Silvia, né, assim, o que é o lifelong learning, né? É isso, você tá buscando continuamente algum tipo de conhecimento, seja ele formal ou informal, né? Então,
formal, um MBKM, um mestrado, uma pós-graduação, e formal através do networking, conversando com pessoas. Eu sempre, onde eu trabalhava, eu estava num grupo um pouco bem diverso, então eu gostava de falar com o pessoal que era dev, também estava com a minha área de consultores, batia um papo com o pessoal do comercial, então essa busca constante, né, de conhecimento e insight, né, nas várias formas, formal e informal, através de redes, através de pessoas, eu acho que isso é lifelong learning. E no meu caso, que não é obrigatório, acabou sendo uma coisa natural, né? Que por muito tempo eu me perguntei, nossa, assim, não me perguntei, mas vendo as outras pessoas, quando esse tema veio à baila, né? Assim, lifelong learning, recentemente eu acabei fazendo um assessment, né, de pontos fortes e, né, por coincidência ou não, né, enfim, a gente já sabia no meu assessment, saiu que o meu ponto forte número 1 é o de learner, né, que em português eles traduzem como aprendizado, que nada mais é isso, né, eu descobri, né, formalmente agora então estou tranquila, que eu sou apaixonada pelo processo de aprendizado. Eu acho que isso, não sou super especialista em lifelong learning, o que eu estou trazendo para vocês, para todo mundo que está assistindo aqui, faz parte do que eu vivo, né, como eu aplico isso e as vantagens que eu vi nisso ao longo dos anos, né, que eu venho vivendo isso, me preparando para isso, mas eu acho que é isso mesmo, eu sou apaixonada pelo processo de como aprender, né, então, aprendi R, não aprendi, né, não sei programar, entendi o que é que usa o RStudio, entendi a lógica, né, de como é que a gente extrai um relatório, não aprendi a mexer na ferramenta, mas adquiri mais aquele conhecimento, e eu vou puxar um pouquinho, que a Silvia disse, né, já vou começar aqui, o livro que Descubra seus pontos fortes. Muito bom, eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso aqui, né, e começar a se descobrir. E boa noite. Tem que parar um pouquinho, respira. Boa noite, tomar um. O Fabi, você falou bem disso, e a gente iria entrar, né, mais à frente sobre essa questão do autoconhecimento mesmo, que ele é super importante mesmo para o aprendizado, você dizer que é apaixonada, né, por aprendizagem, né, por aprender e etc., você sai muito na frente, né, porque quando a gente, né, tá fazendo alguma coisa que a gente ama, você não está contando as horas, você não está contando aquele treinamento que vai terminar, você está aprendendo sem nem saber que está aprendendo, né? Isso que é o mais, provavelmente, eu ia te perguntar, né, aqui, quais são os benefícios disso, de você ser um lifelong learning na vida, mas você já comentou um pouquinho, quer comentar mais alguma coisa sobre o benefício desse comportamento, desse mindset? A gente até já discutiu um pouco sobre isso, se isso seria comportamento, mindset, tudo junto, né? É conceito, não é? O que você acha sobre benefício, né? Então, na minha visão, né, assim, uma das partes de você ser lifelong learning é você aprender a desaprender, né? Então, eu acho que eu estou nesse processo contínuo, né? Eu aprendi a ser advogada, já desaprendi, aprendi a ser professora, eu dava aula para criança de 5 anos de idade, vocês imaginem, né, assim, 10 crianças de 5 anos de idade, aprendendo inglês, ou seja, uma aula que não é tão valorizada, infelizmente, mas eu tinha que chamar a atenção daquela, eu tinha que engajar, né, falando agora com um termo mais moderno, então eu acho que o aprender a desaprender, né, a ter um pouco de desapego, né, é um benefício de ser um lifelong learning, né, então, assim, nada para mim tem que começar e terminar de uma forma linear, né, então eu não me apego vou aprender R e tenho que ser uma programadora de R perfeita, eu acho que isso iria me frustrar, porque eu sei que eu não iria conseguir, porque eu não tenho, vamos dizer assim, inteligência matemática suficiente para isso, né, me indicaram até Python, mas eu não tenho, então eu desapegando, eu abro minha mente e tenho vontade de começar um novo ciclo em uma outra coisa que pode me ajudar, tanto pessoalmente como profissionalmente. E também, Fabi, nisso que você falou de R, enfim, programação, vou incluir aí, você aprender algo que também, porque está sendo exigido pelo mercado, você vai, né, aprender alguma coisa ali, mas isso você não vai aplicar, você não vai ter uma paixão em melhorar naquilo, né? Então, acho que, de fato,
não faz muito sentido mesmo. Por isso que a questão de se conhecer, né, do autoconhecimento, ela é talvez a primeira etapa, né, que eu acho que a gente possa, depois lá na frente, dar como dica de como começar, né, ter esse comportamento. Silvia, pegando que você, né, o me conhecer, né, a pessoa ter seu autoconhecimento de como ela aprende, como ela gosta de aprender, pode ser um formato de, ai, nossa, preciso, como vou me transformar num lifelong learner, né? Então, para Fabiana pareceu natural, e para mim? Então, quando você se conhece, quando você aprende as formas que você gosta de aprender, você acaba se apegando àquele tipo de conhecimento que você acha mais interessante. E é o primeiro passo, né? É quase um treinamento mental, né? É a aquisição daquele mindset para você ser o lifelong learner, né? Para mim, não estou me vangloriando nem nada, né? Acho que, óbvio, existem outras pessoas como eu. Para mim foi natural. Se para você, Silvia, que não é, então você pode se forçar, né? Assim, como, por exemplo, as pessoas que resolveram que iriam cozinhar durante a pandemia. Muita gente nunca chegou na cozinha, né? Nunca se interessou por aquilo, mas se deu a oportunidade, né? Se permitiu, eu acho que é um outro termo que a gente pode usar para o lifelong learning, né? Você se permitiu o quê? Ir numa cozinha, tentar comprar uma carne, um tempero diferente, se arriscar e não ter medo de queimar ou não queimar. Então você tirou o medo também, ser um pouco criativo, né? E arriscar colocar, enfim, uma páprica picante, algo defumado. E se aquela carne ali não funcionou, ok, vou partir para o frango, vou partir para o peixe. Então eu acho que, assim, colocando, né, numa linguagem um pouco mais, né, do nosso dia a dia, eu acho que é também, né, como você, né, prepara a tua mente para, não, quero aprender algo mais, quero ter curiosidade para algo mais. Então, você pode ser natural ou você pode se treinar, né, desde que você se conheça. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, muito bom. Posso puxar o gancho? Pode. Vamos lá. Fabi, eu fico babando assim nas coisas que você fala. Realmente é muito grau de aprendizado juntos. Eu me identifico muito com muitas coisas que você traz, mas duas em especial, né? Uma que é a falta de inteligência matemática, nenhuma, nunca tive, Não, e já tentei muito, continuo tentando, porque eu entendo a importância, mas não é algo que flui, como outros campos de estudo. E a segunda coisa sobre o reaprender, né? Assim como você é advogada e hoje você trabalha no mundo corporativo, eu sou fisioterapeuta e hoje já tem 11 anos aí que eu construo a minha estrada no mundo corporativo, né? 11 anos que eu abandonei a fisioterapia e venho migrando para a área de pesquisa, que foi onde eu construí a minha carreira, e hoje, mais em especial, na minha carteira eu tenho assinado como designer. Não sei como será amanhã e também não. A minha maior dificuldade é quando eu tenho algum formulário para preencher, sabe? Qual é a sua profissão? Eu não faço ideia. A gente se identifica, aluna, a gente se identifica. Mas pensando nisso, assim, a gente vai falar já dessa questão do reaprender, aprender, que isso é super importante, mas pensando nesse mote da inovação, né? Qual que é a importância, Fabi, para você, né, dessa mentalidade de estar aberto sempre para o conhecimento, seja ele qual for, para a inovação? Você entende que faz sentido esse comportamento para quem quer aprender a inovar mais, ou não? Como é que você vê isso? Então, né, sempre estamos num bate-papo entre amigas aqui, né, e eu sempre estou aqui tentando dar o meu ponto de vista, né. Quando eu falei que, né, por exemplo, a Silvia até levantou a mão dizendo que aconteceu com ela, né, quando as pessoas, por exemplo, nessa pandemia se arriscaram a fazer algo na cozinha, fazer pão, que foi o que ficou mais famoso, né, e o primeiro pão não saiu legal, o segundo resolveu colocar um pouco mais de sal, no terceiro já queria colocar frutas cristalizadas para virar um panetone, né, a gente abre espaço para que aí, né, para criatividade, né, a criatividade é um dos passos para você inovar, né? Então, quando você estimula a criatividade, né, você estimula o buscar, o conhecer, o desapego, no sentido de não ter medo daquilo de você arriscar, errar.
voltar para a prancheta, né? Ou seja, para a listinha lá de compras, comprar nova farinha de trigo, enfim. Então, eu acho que esse passo a passo, né? Vamos dizer assim, essa receita, né? De como ser um lifelong learning, com todas essas características de, enfim, está sendo exposto a várias pessoas, a vários conteúdos, estimulando a criatividade, estimulando o desapego. Isso é um berço natural para a gente ter inovação, né? E é isso que às vezes que as empresas agora, né, o mundo corporativo está tentando criar, né? Então é a cultura, né, do medo, né, da pessoa poder errar à vontade errar, voltar, repensar e fazer aquilo novamente. Estimulado pela liderança, né, que se mostra hoje frágil e admite os próprios erros, né? A cultura draft, né? Não precisa me entregar um projeto completo, entrega só um pedacinho, né? Me mostra o que gera valor naquilo ali. Então, assim, eu acho que toda essa cultura, né, lifelong learning, eu acho que nem a cultura, né, a forma como você vive, com a sua forma de vida, acaba estimulando todos esses pontos que são um berço, eu acho, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, são um berço para a inovação, né. Então, eu acho que tem um depara, né, com o que você vive, com o que você prega, como você age e o que as empresas, né, no mundo corporativo hoje está tentando criar, replicar, né, dentro das organizações. Bacana. Fabi, e você que já tem uma boa estrada aí nesse mundo corporativo, com essa vida de aprendizado, né? O que você enxerga como benefício desses comportamentos na prática, né, para a inovação? Quando você vê alguém que está muito engajado em aprender, ou uma turma que tem uma aptidão maior ali pelo aprendizado, e aí eu não estou falando, de novo, de aprendizado formal, é o aprendizado qualquer, a sua maneira, né? Que tipo de benefício na prática você enxerga quando você reconhece pessoas com esse comportamento? Mas o benefício é mais ou menos esse que eu falei mesmo, né, Luna? Você é uma pessoa livre de amarras, assim, você é uma pessoa sem medo de criar, né? Você é uma pessoa sem medo de errar. E aí você vai se arriscar mais, né? Você é uma pessoa que gosta de ouvir outros, ou que você gosta de beber em fontes diferentes, né? Até busca a diversidade, né? Você escuta uma inovação ou algo novo que um amigo seu desenvolvedor trouxe, você conversa com tua gerente de RH, né, mais tradicional, vamos dizer assim, você fala com o estagiário que está chegando, cheio de ideias, cheio de coisas novas, falando de Reels, de Instagram, tô dizendo aqui que sou cringe, sim. Então, como eu falei, né, eu acho que isso tudo é o berço, né, para você inovar. É isso que a gente procura nas pessoas, eu acho que é isso que a área de treinamento, desenvolvimento, em primeiro lugar, e as empresas estão tentando criar, né, trazer essa cultura de aprendizagem, né, baseada no lifelong learning, estimulando a aprendizagem autodirigida, ou seja, quando a pessoa sozinha, sem o input de ninguém, resolve aprender, né, não sei, não quero, né, não vou criar aqui uma regra, mas acredito que, porque acontece comigo, quem é lifelong learning acaba fazendo um aprendizado autodirigido, eu não preciso que ninguém me incentive, minha curiosidade, né, minha vontade de querer saber mais, minha conversa com as outras pessoas acaba me estimulando a continuar aprendendo, a continuar a ser curiosa para saber mais um pouco sobre um assunto ou outro. Então, acho que esse estímulo, né, que, enfim, deveria vir do conhecimento pessoal, né, daquilo, ou pode ser incentivado hoje nas nossas organizações, ele é o berço para ter pessoas diversas e estimular a inovação dentro das organizações. Fabiana, você pode provar isso? Não, não posso provar, né? Eu acho que ninguém prova ainda, né? Mas a gente vê que algumas práticas, empresas que têm essas práticas, além de atrair pessoas com esse perfil, né, pessoas curiosas que querem aprender, que não esperam a empresa, né, dizer, você tem que aprender isso, que buscam lá dentro os campos diferentes onde elas podem se envolver, né, você vê que empresas que estimulam isso acabam recebendo pessoas com esse perfil e acabam trazendo, criando soluções consideradas inovadoras.
sei se eu respondi a tua pergunta. 100%, 100%. E acaba sendo natural, né, Fabi, isso que você está falando, né? Quando você tem, né, talvez essa bagagem aí de aprendizagem que é não só formal, né, como a gente está falando, mas assim, toda uma experiência, o se arriscar, como você colocou bem, né, deu o exemplo aí da cozinha, mas quando você, né, permite, né, ter essa experiência, você acaba pensando de uma forma diferente mesmo, arriscando, errando, voltando e assim vai. O que eu queria trazer agora para a gente discutir é o que tem se falado muito sobre competências e habilidades dos profissionais do futuro, né? Tem o upskilling e o reskilling, que aparece nessa lista, né? O upskilling é você aprimorar, né? Você desenvolver-se naquele, né, domínio que você já faz, do trabalho que você já faz, ou seja, você vai agregar um valor àquilo que você já faz, né? Esse é o upskilling. E o reskilling, não, é uma requalificação, né? Você vai aprender uma nova habilidade para desenvolver um novo trabalho, né? Isso eu tenho, né? A gente vê em pesquisa, sai muito, né? É realmente um grande desafio para os profissionais, né? E para as empresas. E, de certa forma, a gente conversando aqui sobre o lifelong learning, que é uma questão, né? Talvez do indivíduo, né? Não é uma responsabilidade da empresa, mas a gente também tem que pensar, né, que na empresa, assim, com essas transformações, não dá muito para né, mandar todo mundo embora da noite para o dia, né? Como que não vai ter profissional, né? A gente não está formando. Então, assim, também é uma questão, né, pelo menos na minha visão, de responsabilidade das empresas e, claro, dos profissionais. Eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião, já que a gente está falando, assim, desse aprendizado, né, da vida, né, mas também caindo aí para o corporativo. O que você pensa sobre isso, né? Essas tais habilidades aí. Assim, a gente fala assim, né, até para a gente não ser, né, pragmática, né, não é responsabilidade da empresa, né, talvez não seja, assim, observando o modelo da aprendizagem autodirigida, né, talvez não seja responsabilidade da empresa pegar na mão do colaborador e dizer, né? Você tem que fazer este treinamento, né, mas eu acho que é responsabilidade das empresas estimular essas práticas, né? E aí pode ser de que formas, né? Você, na tua corporação, na tua organização, você consegue ver além do teu papel, da tua posição, né? Por quê? Porque, por exemplo, hoje eu sou especialista de Learning and Development, né? De treinamento e desenvolvimento. Eu consigo ver além do treinamento e desenvolvimento, porque pode ser que amanhã eu resolva ir para a área de People Analytics e coloco na cabeça, não, eu vou aprender. Então, assim, como sempre minha visão pessoal, né, eu acho que a empresa ser transparente nas suas opções de carreira, né, estimula aqueles que não são tão naturalmente lifelong learners a procurar, é um estímulo, né, porque, nossa, estou muito insatisfeito aqui nessa posição, deixa eu ver internamente o que é que tem além e como eu posso chegar naquela posição, e aí ele vai procurar de forma formal, informal, conversando com os experts da área, procurando eventos, né, enfim, e quem sabe, né, conversando com o líder e dizendo, nossa, eu preciso de um curso assim, eu quero fazer uma pós-graduação Y, né, então isso incentiva também, né, a aprendizagem, mas você veja que quando a gente dá esse estímulo, acredito, a gente acaba estimulando a aprendizagem autodirigida dos adultos, né, porque assim, quando a gente está falando de aprendizagem autodirigida, a gente volta lá para a andragogia, né, ensinar adultos, né, que é o que a gente faz hoje nas corporações, nas empresas, não é a mesma coisa de ensinar criança, né? Eu gosto de dizer, porque é verdadeiro isso, criança é esponja, né? Então, tudo que eu ensino, ela vai absorver. Se eu falo papai, ela vai falar papai. Se eu falo mamãe, a mesma coisa. Adulto, não. Ele já tem uma carga, ele já tem uma experiência, né? Então, ele tem o quê? Ele tem que ter aquela prontidão para querer aprender, né? Ele tem que ter um aprendizado baseado em experiências, né? Então, voltando para a tua pergunta, né? A gente pode estimular, né? Se a pessoa querer ter esse upskilling, esse outro reskilling, com ser transparente sobre o que está acontecendo no mundo hoje, o futuro do trabalho está aí, né? No futuro, é presente. A gente sabe que existem profissões que talvez
venham a morrer, mas a maioria delas vai existir, né, assim, novos papéis vão existir. Aqueles novos papéis podem estar dentro da organização e a gente não percebeu ainda. E quem é que vai perceber? É o colaborador curioso que vai ver ali em uma outra área ou na sua própria área uma possibilidade de trazer uma inovação e fazer aquele trabalho ou um outro trabalho de forma diferente. Então, como empresa, né, como organização, acho que a gente não pode largar a mão do colaborador, né? A gente vai incentivá-lo, né, pensando que estamos treinando, estamos incentivando um adulto, não uma criança. Então, qual é a minha técnica de treinamento? Que tipo de material eu devo prover, né? Qual vai ser o formato que eu vou expor àquele, que aí eu incentivo a curiosidade dele, eu incentivo o engajamento, né? Ser transparente nas possibilidades de carreira internamente, para que a pessoa também deseje, aí eu também posso criar naquelas pessoas que não têm a curiosidade de ter essa aprendizagem, né, autodirigida. Eu acho que são caminhos, né, que a gente tem como organização. Eu acho que largar, né, você não é lifelong learner naturalmente, então não quero nada com você, eu acho que isso não existe, né, a gente pode se aproveitar de quem tem essa característica e estimular aqueles que ainda não se descobriram, né, como lifelong learner. Eu acho que seria por aí, né? Também não sou a dona da razão. É tudo uma opinião pessoal. Sim, não, com certeza. Fabi, aqui já emendamos, assim, você já respondeu um pouquinho a minha pergunta, que é... Não, que é sobre realmente, de fato, se é uma coisa que a gente nasce com isso ou se a gente pode desenvolver, né? Então, assim, você fala muito sobre curiosidade e de fato, essa é uma né, por tudo que a gente está conversando aqui, já conversamos, essa realmente é uma habilidade, enfim, você ser curioso, você pode, de fato, ir, né, instigando, né, você vai buscando, então, assim, essa é uma característica, mas nem todo mundo tem isso, né, então, é algo que a gente pode desenvolver, né, o lifelong learning pode ser pode ser desenvolvido, né, é isso que a gente está conversando aqui, então, era um pouco essa pergunta que eu ia fazer, então, vou entrar na algo mais pessoal mesmo. O que você aprendeu, assim, nesses últimos 12 meses? Vamos sem falar pandemia, né, tudo bem, a gente ainda está na pandemia, mas, assim, tem alguma coisa que você tem aprendido que você queira compartilhar? Estou com vergonha, mas olha, até trouxe aqui, gente, eu aprendi a jogar videogame. Isso é o quê? Parece eu sou Switch, tá? Eu sou das antigas. Porque precisava ser portátil para poder, enfim, né, ter mobilidade dentro de casa. De casa. Eu amo videogame também. Utilizando a TV, eu uso ele portátilmente. Então, assim, é só desafio mesmo, assim, né? Eu estava cansada, enfim, e queria alguma coisa para me estimular, e aí eu resolvi jogar videogame, aprender. Gente, olha, já zerei, olha a cringe falando, já zerei vários joguinhos, assim, agora eu tô aprendendo a jogar online, né? Então, mas olha só, é muito engraçado, né? É uma coisa que eu queria dar com curiosidade, mas aí depois eu fiquei pensando, nossa, se eu aprender a jogar videogame, né, assim, mergulhar nesse mundo dos games, que insights sobre gamificação eu posso trazer, porque videogame é algo que atrai adulto também, né, então eu fiquei viajando e pensando, será que eu vou conseguir aprender a mecânica do jogo, né, e aí teve joguinhos que eu perdi, me frustrei, enfim, né, mas eu tô aí na tentativa e erro. Tá aí um ótimo papo para a gente trazer para cá, a gamificação, né? Gamificação, recentemente eu fiz um trabalho usando gamificação e uma das coisas que eu estava lendo de um dos principais autores era justamente isso, né? Que a gamificação, ela é 90% sobre psicologia e 10% sobre jogo, né? A questão de motivação. Luna, nem vou começar sobre esse assunto, porque eu aprendi... e tem uma discussão, né? Tem um autor, esqueci agora o nome, que ele pergunta quem é o autor, né? Então, quem faz o jogo deveria ser um pedagogo na equipe, e não só um desenvolvedor, porque quem faz o jogo é que planeja psicologicamente que você haja daquela forma. Então,
Então, se você quer dar o estímulo para alguém, você teria que ter o profissional daquela área que você deseja estimular. Enfim, é uma das loucuras aí que eu resolvi ler sobre, mas tem um artigo, Quem é o Autor, que é bem interessante. Sensacional. Fabi, a gente já está mais ou menos se encaminhando para o final, e aí eu tenho uma pergunta para você, assim. Vamos supor que você encontra uma pessoa que não tem esse comportamento de lifelong learning de uma forma, vamos dizer assim, inata, nasceu com a pessoa. E é uma pessoa que tem vontade de desenvolver. Que dica você daria para ela? Tanto na vida quanto no profissional. Então, vamos dizer que a pessoa está no âmbito profissional. É onde a gente não pode ser hipócrita, desculpa. A gente tem que pensar que no ambiente profissional as empresas ainda valorizam certificados e papéis atestando esse conhecimento. Então, muito rapidamente, como você incentivaria alguém que no âmbito pessoal, mais aberto, alguém que não tenha necessidade de um papel e alguém que tenha necessidade de um papel? Por onde a pessoa começa a buscar? Vou começar pelo mais fácil, que eu acho, né? É quem não tem necessidade de um papel. É o que eu falei, né? Se permitir, né? Assim, quando você vai aprender, eu vou pegar a parte mais difícil, porque eu sou taurina e sou meio preguiçosa para algumas coisas, né? Então, quando você... eu sou taurina, gente, eu gosto de comer. Quando você vai iniciar uma atividade física, né? Que muita gente tem dificuldade, a gente sabe que, por pesquisa, o tempo para você se acostumar com uma nova atividade gira em torno de 3, 4 meses, né? Por isso que existe até essa discussão sobre a volta aos escritórios na pandemia, né? Porque a gente está há 1 ano, 2 anos, nem sei mais, parei de contar, em home office, com a rotina do home office, ou seja, a gente já passou desses 4 meses, a gente já se acostumou e isso aqui é a nossa vida agora. Então a gente levaria mais 4 meses para tentar desacostumar disso e entrar em um outro ritmo, né? Então, para quem não tem esse natural, se permitir por um tempo, né? Tentar participar de grupos de discussão, né? O LinkedIn traz, né, muitos grupos e tentar participar daquilo ativamente, mesmo que custe, tentar ver cursos gratuitos, principalmente, gente, fazer o que gosta, né? Assim, que tipo de literatura te interessa? E se nada te interessa, e como a Silvia disse, a gente precisa trabalhar para sobreviver, né? Para a subsistência, a gente tem que trabalhar. Como um novo aprendizado, né, traria algum benefício para o seu desenho de carreira, presente e futuro, né? Eu assim, sempre pensei nisso, né? Então eu fiz mestrado em linguística aplicada. Nossa, linguística aplicada, que loucura! Gente, só que a minha linha de pesquisa era para entender interação e interatividade em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, lá em 2011, né, que foi quando eu terminei, 2009 a 2011, eu trabalhava com AVA, né, que era o começo do e-learning. Hoje a gente já está no Learning Experience Platform, né, já é LXP, outra coisa, né, inteligência artificial. Mas eu quis fazer isso porque isso eu sabia que em algum momento eu tinha vontade de trabalhar naquilo. Então, olha para você, olha como você está agora. Pode ser que você não goste desse movimento lá em Long Learning, mas se você está insatisfeito com o que você quer agora, que caminhos você se forçaria um pouco, né? Fazer esse teste de 3 meses mesmo, para tentar pensar num upskilling, né? Da tua carreira para ali. E nas organizações... Fabi, eu acho que você respondeu as duas, sendo bem honesta. Não, é porque nas organizações você pode trazer algo mais prático, né? Aí eu voltaria, não vou me estender, tá, Luna? Para a cultura de aprendizagem, né? A sua empresa, a sua organização tem uma cultura de aprendizagem? Você sabe como fazer uma? Isso é uma pergunta ainda mistério, assim, né? Até o Conrado Schellhauer, o Alex Bretas, né, que eu acompanho bastante também, eles só trabalham com isso, então não sou eu fazendo que vou trazer as respostas, mas acho que algumas movimentações internas você pode fazer, né? Você estimula facilitadores internos, né? Você sabe quem são os experts que estão ali? Porque são pessoas que podem estimular esse aprendizado contínuo dentro da sua organização. O formato de treinamento que você oferece é necessário, em primeiro lugar, né? Se ele é necessário, ele é adequado, né? Eu tenho que conquistar aquele meu aprendiz, que aí é uma coisa que eu adoro, né?
qual a experiência do seu aprendiz ali na tua empresa. Se ela for a mais fluida, a mais gostosa, né, falando assim, possível, quem sabe você não vai estimular, né, novos lifelong learners dentro da sua organização, e esses lifelong learners podem se transformar em peças inovadoras ou em facilitadores que vão estimular novos lifelong learners, e aí a gente tem um círculo virtuoso, na minha opinião. Eu acho que essa resposta da Fabi, né, Luna, responde muito o que a Simone perguntou aqui. Ela pergunta sobre empresas mais tradicionais, como podem incentivar essa criação da cultura colaborativa, né, entre na organização, como pode atuar de forma estratégica. Então, acho que super responde isso que você falou agora, né, a forma de aprendizado, etc. E tem uma outra pergunta aqui que eu achei muito curiosa, essa pergunta, sobre se essa habilidade de lifelong learning, ela é, em geral, bem acolhida pelas empresas, assim. E isso eu achei interessante, porque a gente está, né, voltando para aquelas mais tradicionais, assim, será que uma pessoa criativa, curiosa, que fica falando, etc., será que realmente, de fato, ela consegue, né? Ou ela está num lugar errado, né? Eu já diria logo assim, se ela é tão curiosa, etc., tão colocando uma tampa em cima dela, ela tem que sair dali, né? Tem que procurar outro lugar. Mas, enfim. Eu acho que as empresas tradicionais, né? As empresas são consideradas tradicionais, mas a gente já está em outra geração, né? As pessoas que estão lá dentro talvez não sejam tão tradicionais, talvez é por isso que a gente tem várias perguntas sobre o assunto. Então, eu acho que quem faz essa movimentação são essas pessoas não tradicionais, elas que estão provocando ali a estrutura tradicional da empresa para trazer essa inovação. Porque o que vai acontecer, gente, hoje, que é um outro grande problema das empresas? Retenção, né? Se eu não conquistar aquele meu colaborador que é inovador, que está estimulando aquilo dentro, como é que eu vou deixar ele dentro da minha organização, né? Então, pensar na experiência do cliente interno, né? A gente tem muito customer experience olhando para fora, e cadê o customer experience interno? Qual é a necessidade daquelas minhas personas ali, né? Eu acho que estimularia também a retenção, né? Que é uma coisa que eu tô ouvindo já de duas empresas de tecnologia, que é algo que está valendo ouro hoje, né? Então, o perfil tech, né, o perfil de desenvolvedor vale ouro. Como é que eu retenho meus grandes talentos dentro de casa, né? Acho que vale as empresas começarem a pensar por aí. Fabi, tem mais uma pergunta aqui para você, que é a respeito do microlearning, né? O que você pensa sobre o microlearning? Microlearning é uma ótima estratégia, né, de lifelong learning, vamos dizer assim, né? Porque, mais uma vez, a gente volta para a andragogia, né? Meu adulto, ele já sabe, ele tem experiência, né? O que eu posso trazer para ele são adendos, né? O microlearning nos tempos atuais, em que, meninas, quantas reuniões vocês têm por dia, né? Sei lá, a gente tem reunião uma atrás da outra. Em que momento a gente para aprender? No final do dia, quando a gente está super cansado, durante o final de semana, onde a gente não quer, né, se envolver tanto nisso. Então, eu acho que o microlearning é uma estratégia muito interessante de soltar essas pílulas, esses pedacinhos de aprendizado, né, tanto para informar como para estimular, né, porque o microlearning você pode fazer de uma forma informativa, no final deixar o link, né, e aquelas pessoas que são um pouco mais criativas podem se estimular a ir até aquele link. E melhor, eu agora sou a louca dos dados, tá, gente? Se a gente consegue mapear, né, quantas pessoas, tem pelo menos uma nuvem, assim, de quantas pessoas acessaram aqueles links que eu expus ali no microlearning, pode ser uma ideia de que tipo de treinamento as pessoas se interessam e que eu tenho que trazer para dentro de casa também, né? Então, lifelong learning, inovação e agora data-driven não é moda, é uma necessidade, porque a gente não tem mais como trazer ações, né, inovadoras, que engajem, que retenham os nossos colaboradores, né, sem saber o que eles querem, sem perguntar às pessoas. Antigamente eram poucas pessoas, a gente ia lá, tá, me diz aí. Mas hoje, em grandes corporações, o boca a boca, a planilha de Excel já não está dando mais conta, né? Então, dá para você aplicar numa pequena empresa, mas eu acho que numa empresa muito grande vale a pena pensar no People Analytics e no Learning Analytics.
é algo bem legal para vocês se programarem como estimular a cultura de aprendizagem e trazer, né, mais lifelong learning das suas equipes. Maravilha, Fabi. Eu vou ler um último comentário aqui, e aí a Silvia se encaminha já para o final, para fazer as perguntas finais, o fechamento, e a gente terminar de uma forma super bacana. Então, a Vera, ela traz aqui, né, que é um paradoxo que faz ela refletir, né? Por um lado, muitos querem inovar para ser aquele up-to-date, mas crenças e valores tradicionais persistem, né? Daí a parceria entre o autoconhecimento e a inovação. Tem mais uma pergunta da Lilian aqui que eu vou puxar, que é a seguinte, né? Então, dentro do contexto do modelo Lean e ágil, essa aprendizagem continuada é mais estimulada? Ótima pergunta. Uma ótima pergunta. E aí agora você me pegou, né? Porque assim, de que forma você utiliza esse modelo ágil, né? Qual é o contexto desse modelo ágil para poder dar uma opinião? Porque assim, se você utiliza um modelo ágil em projetos, e eu falo não só projetos dev, né, de desenvolvimento, mas, por exemplo, na área de pessoas e cultura lá, a gente utiliza a metodologia ágil para nós sermos mais ágeis na entrega de projetos para a área de treinamento e desenvolvimento, né? Uma coisa que eu estava conversando com as meninas ontem, então assim, eu tenho 50 reuniões, eu tenho que me preparar para entregar pequenos MVPs, né, para poder acalmar meu cliente interno, dizendo que eu estou trabalhando naquilo ali. No entanto, né, hoje onde eu trabalho, que é o Nubank, a gente também tem blocos de agenda para estudar e parar. Então, dentro da minha semana, as minhas sextas-feiras à tarde são para estudar, né? Eu não tenho reuniões. Então, eu trabalho dentro de uma metodologia ágil, hackeada, Lilian, que é o que eu chamo, ou seja, não é a metodologia ágil raiz, são as boas práticas aplicadas para a gente ter mais assertividade, né, na entrega dos nossos projetos internos, né? Mas eu também tenho ali um bloco de agenda para dizer, não, olha, se você está numa área de inovação, se você está numa área que você precisa ser criativa e conhecer coisas, você tem também que ter tempo para estudar. Então, assim, é uma outra prática que, aos poucos, mesmo as empresas tradicionais vão se encontrar num beco sem saída. E eu acho que vai existir práticas que não são trazidas pelas empresas, mas impostas, entre aspas, né, pelo modelo pelo jeito dos colaboradores, né, pela idade dos colaboradores, e eu acho que vai chegar uma hora que as organizações, a maioria delas vai dizer, não, nossa, eu tenho que escutar o meu colaborador, entender como ele gosta de trabalhar e como ele gosta de aprender, e aí eu vou conseguir ter um nicho ali de pessoas criativas e trazer benefício e inovação para a organização. Também é tudo percepção minha, tá, gente? Maravilha, mas é a sua que a gente quer, por isso que a gente te convidou para falar. Fabi, eu passo para a Silvia, então, para ela fechar aí com umas dicas gerais e já agradecendo de antemão. Silvia, por favor. Fabi, não, um papo muito bom, realmente, assim, a turma aqui também está contribuindo muito, acho que se tiver uma outra pergunta, outra reflexão, mandem para a gente, porque a gente tenta responder aqui, eu, Luna e Fabi, mas assim, para a gente, né, enfim, fazer um fechamento aqui desse super papo aqui de Lifelong Learning, Fabi, eu queria que você deixasse umas dicas, assim, então, para quem chegou aqui e não conhecia, de repente, né, esse conceito, nunca ouviu falar, ou, né, já pratica de alguma outra forma, sem saber que é Lifelong Learning, por exemplo, tem dicas para desenvolver essa habilidade e também que conteúdo formal, eu diria assim, como livros e TEDs e tal, que você indicaria para a pessoa embarcar nesse tema? Então, hoje, atualmente, né, eu começaria pelo fim, né? Quais são seus pontos fortes? Eu acho que aquele livro que eu trouxe para vocês, do Descubra Seus Pontos Fortes, pode dar uma dica, né? Porque, por exemplo, você pode ser um bom vendedor, né? Se você é um bom vendedor, você vai ser um bom gerente de projetos, você pode usar a sua habilidade de vender as suas ideias para conquistar a tua equipe. Então, eu acho que é uma boa dica você se conhecer, né? Então, eu começaria me conhecendo, como a gente falou, né? E não a partir dos meus pontos fracos. Eu não quero saber se eu não sei matemática, né? Mas eu quero saber se eu sou uma boa influenciadora. Outro livro que eu já acabei de ler, que eu recomendo, gente, é Leitura Nacional, mas vale muito a pena, né? Eu li
Lifelong Learner do Conrado, para ver se eu estava fazendo alguma coisa muito errada. Não, e vale muito a pena, uma dica do Conrado aqui, vou me intrometer na sua dica, já que você falou sobre ele, é muito interessante, ele fala em alguma passagem do livro, ou alguma coisa que eu assisti, assim, quando você vai para um tema, procura saber, antes de comprar um livro, adquirir alguma coisa, vá atrás bota no Google, quem é essa pessoa, ouve um podcast, vê um TED. Então, essa curiosidade, assim, né, que você tem que ter realmente para não, né, gastar com livro ou fazer alguma coisa assim. Então, esse livro realmente é muito bom. Para começar, né? Para começar. E outra coisa informal, a partir dele, vocês vão, enfim, abrir um universo de recomendações que ele mesmo faz. Então, dá uma olhada em andragogia, aprendizagem por resultados é bem interessante também, né? E aí vai abrindo leque. E outra coisa que eu faço muito, né, que eu aprendi sozinha, é a minha curadoria, né? Eu gosto de um tema, eu pego um termo e eu vou buscar. Então, eu começo pelo Google Scholar, né, que é onde eu tenho artigos acadêmicos, que ali me dá uma confiabilidade maior, e a partir do que eu acho nos artigos acadêmicos, aí eu vou, né, olhar quem é aquele autor, que tipo de pesquisa foi feito, e aí talvez eu procure um livro um pouco mais, vamos dizer assim, voltado por corporativo, mas eu passei de 2007 a 2013 na universidade, assim, né, em contato com a universidade, depois ainda trabalhei com a PUC, então eu tenho um pouquinho de uma veia acadêmica, eu gosto da pesquisa em si, gosto muito, por isso que eu acho que eu estou sempre procurando coisas, e eu acho que não sei fazer curadoria, como eu sei que aquele artigo é verdadeiro ou não? Eu não começo pelos artigos comerciais, né, feitos por empresas ou por cursos, não. Eu começo pelo artigo acadêmico, que me dá uma certa segurança, e a partir daquilo ali, aí eu começo a sair buscando no universo se aquela teoria, quem é que usa aquela teoria, qual a empresa usa aquela teoria, e aí eu vou viajando. Então, assim, eu não sei, gente, é mania mesmo, eu acho que é um pouco natural, eu acho que meus anos de pesquisa também ajudaram bastante, né, então seria por aí. Maravilha de dicas, gente, já tem um monte de anotação aqui, ó. Muito bom, Fabi, muito bom mesmo, eu sabia que ia ser realmente um ótimo papo, mas assim... Viu? Uma estreia, muito bom, Fabi. Nossa, não tenho palavras aqui para te agradecer, muito bom. Eu que agradeço. Turma que adorou, mandem depois aí o feedback, gente. Pessoal, o que a gente pode... É melhoria contínua, né, Luna? Então, assim, o que a gente pode... o que a gente pode fazer de diferente aí para os próximos? Obrigada, Fabi. Eu acho que você vai voltar aqui com certeza. Aceito, quero. Maravilha. E agradecer a todos que estão aqui, né? Eu não estou vendo, assim, agradecer a todo mundo. Obrigada, Silvia, obrigada, Luna, pela responsabilidade, né, de estrear esse Wine Thinking. Adorei o wine, a gente precisa botar mais intervalos. Brindar. Né? Botar mais intervalos. E obrigada. Procura meu LinkedIn, quem quiser continuar o bate-papo aí, né? Fabiana Macieira Lavinsky, é um nome estranho, mas segue a Silvia, segue a Luna, que vocês vão me achar por lá. Obrigada, se a gente tiver outra oportunidade, estou à disposição, meninas. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, pessoal. Pessoal, se quiserem se tornar lifelong learners, fica aqui a dica de mais um livro que chama A Sua Estratégia Precisa de uma Estratégia. Então, tenha uma estratégia para aprendizado, vocês serão os principais beneficiados disso. Queremos agradecer super a audiência, obrigada por ficarem aí com a gente até o final, e quinta-feira tem mais, tá? Então, sigam lá o Sprint Criativo, porque aí a gente consegue avisar para vocês quando que a gente... Quem será o convidado da vez, né? Isso. E é isso. Dia 25 a gente tem um workshop para aquela turma que quer empreender, mas não sabe como, né? Então, é um workshop Seja Ágil, Colaboração em Tempos Remotos, no dia 25. Então, assim, contem com a gente toda semana está trazendo conteúdo correlacionado com inovação. E muito obrigada. Uma ótima noite para todo mundo. Sextou. Boa noite. Tchau, beijo. Tchau.